As cadeias no Brasil se parecem mais com o inferno do que propriamente com uma casa de detenção. Nesses lugares já passaram muita gente ruim e sem medo de demonstrar a maldade. Mas hoje vamos falar do homem que até o mais corajoso dos presos teme dentro da prisão. Contaremos aqui a trajetória de Lúcifer, o homem que confessou ter tirado mais de 48 vidas e que hoje é um dos maiores inimigos da maior organização criminosa do país, o Comando de São Paulo. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, certo? Hoje nós vamos contar para vocês sobre a história do Lúcifer, um cara que tem o nome Lúcifer dentro do inferno mesmo, que são as prisões brasileiras. Para começar, eu peço que vocês prestem atenção nesse vídeo que nós vamos apresentar aqui para vocês. Certo, entendi. Pelo que eu vejo, o senhor falou que já teve 48 homicídios no prontuário do senhor. O senhor então acabou abrindo mão da sua liberdade, né? Praticando todos esses crimes aí, se envolvendo com todos esses crimes. Por qual objetivo? O senhor não deseja mais ter a sua liberdade? Qual que é o objetivo disso, Marcos? Doutor, a liberdade a liberdade não é só física não, espiritual, psicológica, eu tô liberto, entendeu? Tô preso não, fisicamente, posso ser que eu esteja preso, mas espiritualmente eu tô liberto. O objetivo é isso aí, a nossa luta, ela sobrepõe essa liberdade física aí, a nossa luta ela sobrepõe. É melhor nós continuar lutando, que eu prefiro morrer lutando do que viver de pé, curvado para os outros. Eu não vou viver de pé curvado por ninguém, então eu prefiro já morrer logo lutando, e a liberdade vai ficar em últimos planos. Essa liberdade física vai ficar em últimos planos. A luta nossa é isso aí, é exterminar esses caras. A luta não para, em qualquer lugar que eu tiver, vai morrer, vai continuar morrendo mesmo. Se não for pelas minhas mãos, vai ser a mando meu. Esses caras é questão de honra, entendeu? É varrer esses caras do mundo, é questão de honra. Nesse material, o Lúcifer, o criminoso qual a gente vai descrever hoje, confessa que já tirou a vida de 48 pessoas do presídio e fala sobre sua visão de liberdade, sem mostrar arrependimento e muito ciente dos crimes que cometeu. Ele fala que o seu espírito está livre e que isso também é liberdade. Quem vê a calma com que ele fala sobre essa situação, que é uma situação de clausura durante muitos anos, talvez nem imagine o quanto Lúcifer é descrito como sanguinário e como ele é temido em todos os presídios pelos quais já passou, inclusive por diretores que não querem ele dentro do presídio. Ele tem até dificuldade de encontrar lugares para cumprir pena. Hoje, nesse dossiê, vamos acompanhar a trajetória desse homem e falar sobre a organização criminosa que ele fundou. Antes de começar, deixamos aqui o nosso agradecimento ao Fala Tribunos do querido Henrique Pérez. Um beijo no seu coração, Henrique Pérez, um dos melhores advogados criminais desse país. Pega muita bucha e reverte. E de onde tiramos o canal dele, né? O Fala Tribuno, de onde tiramos o vídeo da audiência aqui apresentado. Então, um forte abraço para você, viu, Henrique Pérez? Esse é o dossiê, produto mais completo de iconografia da história, e que pegamos o personagem e descrevemos o máximo possível de sua vida, basicamente a maioria das coisas que estão disponíveis, já publicadas e validadas como verdadeiras. Edu, roda a vinheta. Pessoal, Marcos Paulo da Silva é conhecido como Lúcifer. Ele foi preso em 1995 aos 18 anos de idade. Aos 18 anos, ao completar 18 anos, ele foi enclausurado, que faz exatamente 30 anos que ele está preso sob custódia. Ele foi acusado de roubo e furto aos 18. Ao completar a maioridade, ele entrou para o sistema carcerário. Desde então, pessoal, ele nunca mais saiu, tornando-se um dos detentos mais perigosos do estado de São Paulo e do Brasil. Aos 19 anos de idade, o Lúcifer se batizou como integrante do Primeiro Comando, organização que na época já começava a se espalhar pelos presídios paulistas, iniciava o seu projeto de arrebanhar novos membros. Veja, o Marcos então, que é o Lúcifer, ele começa em 1996, apenas 3 anos após o início do comando lá no anexo à casa de custódia e tratamento de Taubaté. Ou seja, ele simplesmente começa no momento e na fase que nós chamamos de fase de expansão do PCC, que o comando era bastante violento e usou essa violência para fazer a expansão. Na organização, ali nos anos 90, o Marcos assumiu a tarefa de
cobrador, ou seja, ele era o cara responsável por executar presos por ordem da organização. Talvez vocês não saibam nesse período, mas se viesse um salve lá de cima para tirar a vida do cara, não tinha discussão. Era para fazer isso. E o Lúcifer se especializou em tirar a vida de inimigos da organização ou de pessoas que precisavam ser eliminadas para que o grupo continuasse a sua caminhada na expansão até o sistema carcerário. Então, portanto, o Lúcifer foi bastante importante para essa proliferação do comando em todos os presídios paulistas. Os principais alvos do Lúcifer eram os detentos considerados traíras ou coisas, né? E os que eram acusados de crimes de violação de mulheres ou iliberdade. Marcos nunca tinha tirado a vida de ninguém. Novamente, era roubo e furto. Mas dentro do presídio, isso mudou completamente. Aos 20 anos de idade, ele iniciava uma trajetória marcada por muito sangue derramado e muitos corpos jogados no chão. As suas ações para executar os seus alvos eram sempre muito violentas, chegando a arrancar a cabeça de seus opositores para deixar uma marca de identidade ali de que era ele que estava fazendo o serviço. Sempre foi muito forte e não temia a reclusão. Muitas pessoas que eu entrevistei que passaram pelo cárcere, elas dizem que numa situação de enfrentamento, você não pode ter medo de morrer, porque senão você vai ser morto. Então o Lúcifer sempre entrava sem medo de morrer. Ele acabou se tornando uma máquina de extermínio dentro do cárcere e exterminando homens extremamente violentos. Considerado um dos mais violentos criminosos que já passou pelo sistema prisional paulista, Marcos recebeu o apelido de Lúcifer após fazer uma tatuagem de um anjo caído e escrever, abre aspas, Lúcifer, o meu protetor, fecha aspas. Foi por conta dessas tatuagens e do modo como ele agia que Marcos passou a ser visto como o próprio Lúcifer dentro dos presídios por onde passou. Ele realmente acreditava que o demônio era o protetor dele, que o mantinha vivo dentro do inferno. Em uma audiência em 2021, ao ser questionado sobre seu apelido, Lúcifer disse que foi satanista durante um bom tempo, mas que havia se convertido ao mundo muçulmano, ao islamismo, tá? Então ele não pertenceria mais a essa culto ao diabo, a Satanás. Em virtude do apelido que segundo consta aqui, o vulgo Lúcifer seria o senhor, o senhor tem alguma religião, é adepto de alguma religião satânica, alguma coisa nesse sentido, ou não tem nada a ver? Eu fui 20 anos magia negra, eu era adepto do satanismo, fui 20 anos magia negra. De 2010 para cá eu abracei o islamismo e reverti a ele, porque eu sou muçulmano. Certo, atualmente o senhor é muçulmano. Com o passar do tempo, Lúcifer foi ficando insatisfeito com o primeiro comando. Esse é o ponto de virada na história do Lúcifer, tá? Ele não concordava com os investimentos da organização em substâncias ilícitas e achava que esses novos rumos eram uma traição aos membros. Para ele, o comando deixou de defender os interesses dos presos e se corrompeu. E assim, ao longo dos anos, muitos presos foram sendo limados da organização ou saíram mesmo e se revoltaram, porque até mais ou menos 2009, 2010, a organização, a principal preocupação dela, não preocupação, mas o principal ponto de atuação era na assistência aos presos e às famílias dos presos. Tanto que a forma de financiamento da organização eram rifas dentro do sistema, ou seja, produtos de roubo que eram trazidos por pessoas que eram do grupo, eram rifados por todo o sistema, por milhares de homens, e aí isso daí acabava ajudando a financiar toda essa estrutura. A gente tem uma revolução dentro da organização, que nós já falamos aqui, que é a tomada de poder pelo Marcola. E lá por 2009, 2010, começa a se formar o Progresso, ou seja, a Sintonia do Progresso, que era uma sintonia que basicamente começou a empreender no comércio ilegal de substâncias, até conseguir tomar o poder no Paraguai, as principais rotas rodoviárias aqui do Sudeste e do Sul. E aí sim, o comando se levantou como um agente que era financiado pelas substâncias ilícitas, e o Lúcifer não concordou com isso, acabou brigando e simplesmente deixando a organização. Revoltado, ele sai do grupo e funda um grupo chamado Irmandade de Resgate do Bonde do Cerol Fininho. Só para deixar claro aqui para vocês, São Paulo não tem só uma organização que nasceu dentro das cadeias, tem várias. Porém, essas organizações, elas não são suficientes para ameaçar a hegemonia do comando. As suas ações são pontuais,
lógico que muitas vezes vitimando pessoas do comando, mas não ao ponto de enfraquecer a organização e tirar dela a hegemonia, né? O poder central aí das organizações aqui no estado de São Paulo. Mas existe. No caso, a Irmandade de Resgate Bonde do Cerol Fininho, ela serviria para quem quisesse sair, se os caras fizessem isso, ou para executar membros da organização. Então quer dizer que o Lúcifer, pelo menos historicamente, o que os jornais publicam, o Josmar Josino fez uma reportagem muito profunda sobre isso, ele era o responsável por tirar a vida de membros do comando, basicamente tirando a vida de pessoas do PCC. Fundado em 10 de janeiro de 2009, dentro do presídio de São Paulo, o Bonde de Resgate do Cerol Fininho ficou conhecido como a organização criminosa, das organizações criminosas mais violentas dentro do sistema carcerário. De acordo com o que o Lúcifer disse em audiências, ele se afastou do comando porque o grupo do qual fazia parte, abre aspas, passou a visar apenas o capitalismo e abandonou a luta em prol da população carcerária, fecha aspas. Lembra que eu falei agora há pouco, vocês guardaram essa informação, de que realmente na cabeça do Lúcifer, o comando parou de ligar para os presos, tá? As palavras do Lúcifer. O Lúcifer costuma dizer que foi usado pela sua antiga organização para exterminar presos, mas que ele não se arrepende disso, porque era uma luta justa e as pessoas que ele matou não eram pessoas boas. Para Lúcifer, o Bonde do Cerol Fininho tem como missão executar membros do primeiro comando e outros detentos que sejam considerados seus inimigos. Quem se colocar na frente, passa o carro. Ele diz que todos os vermes, como é que ele chama seus inimigos, estão na sua mira e na de seus homens. Essa organização do Bonde do Cerol Fininho, ela já visou ou visa ainda o embate em relação a autoridades, tendo como vítima autoridades, seja do Poder Judiciário, do Poder Executivo, Poder Legislativo, ou nunca houve isso? Nós somos assassinos de cadeia, não chegamos a chocar com autoridade nenhuma, não. Certo, entendi. O nome da organização fundada por Lúcifer faz referência às linhas de pipa, que têm uma mistura de cola e vidro em sua composição e são altamente cortantes, que é o vulgo cerol, né? Que inclusive é um barato que faz muitas vítimas anualmente. Chega a época de férias, a molecada começa a passar cerol nas pipas e tem gente aí, vários motoqueiros e tal, que acabam se cortando com isso. Fala, mano. Inclusive, primo, eu fiquei sem energia 2 dias semana passada, né? Por causa do cerol, né? Por causa de cerol. Você lembra do Zelão Cipriano? Eu lembro, primo. Então, o Zelão era um parceiro nosso que ele morre com o cerol, cara. Através do cerol, ele dirigia a moto e ele acabou falecendo aí por conta disso daí. Foi embaçado, sabe? Até porque o corpo dele ficou horas e horas sem o IML buscar. Os membros do Cerol Fininho agem da mesma violência que seu líder. Eles acompanham a violência do Lúcifer. Eles arrancam a cabeça, as vísceras de suas vítimas e escrevem o nome Cerol Fininho com o sangue deles nas paredes das celas e nos pátios dos presídios. O recado é claro, é um recado violento e sanguinário. Essa regra está presente no Estatuto da Organização, escrito a caneta pelas mãos do próprio Lúcifer. Imagina você seguir um estatuto que foi escrito pelo próprio Lúcifer, mano. Sinistro. Conforme a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária de São Paulo, o líder do Bonde do Cerol Fininho foi condenado a 217 anos e 3 meses de reclusão e foi acusado de 6 execuções e por ter ordenado a morte de outros 2 detentos em fevereiro de 2015. Mas ele já confessou na conta dele que ele tirou a vida de 48 homens pelos presídios que passou. Vou explicar para o senhor. Eu saí do RDD, eu fui para Presidente Venceslau, me tiraram de um castigo e colocaram em outro castigo. A situação lá estava opressora. Logo em seguida nós matamos os caras lá. Eu não tive como conversar quem era, quem não era, saber. Eu queria saber de assassinar os caras. Só isso que eu queria saber, só que estava me interessando no momento, é isso aí, sendo que o inimigo estava na mão e tinha que morrer. Só isso que eu estava vendo. Eu fiquei muito pouco tempo lá também, entendeu? Eu não sei. O senhor mesmo pode me dizer isso aí, porque eles depois, eu não tenho conhecimento, não tenho a fundo os depoimentos deles, não sei o que eles disseram, né? Eles são responsáveis pelo que eles disseram, entendeu? Bom, segundo seu estatuto, o Bonde do Cerol Fininho tem como objetivo, abre aspas, esmagar com mãos fortes os tiranos que usam de suas forças para oprimir os mais fracos, sobretudo o PCC, o TCC, a ADA e a ASS, a seita satânica. Nós temos vídeos sobre a seita satânica aqui e sobre a ADA também, que vocês podem acompanhar, para ficar um pouco mais no nosso canal também e para entender melhor as coisas. A sua organização
tem violência como marca registrada. Seus membros seguem a cartilha de Lúcifer e fazem uso de extrema violência para eliminar todos os desafetos. O Lúcifer já passou por diferentes presídios do estado de São Paulo e deixou uma trilha de corpos por onde passou. Ele chegou a ser enviado para presídios federais, tendo passado pelos presídios de Porto Velho, Campo Grande e Catanduvas, mas acabou sendo enviado de volta para São Paulo. Quando esteve em Catanduvas, Lúcifer se mutilou várias vezes e foi algemado à maca para receber tratamento. Glauber, do Fala Glauber, eu lembro quando eu fui lá, a gente estava batendo um papo sobre o Lúcifer e ele falou que o Lúcifer, ele muitas vezes estava dentro da cela e ele conseguia quebrar as coisas e se cortar ali, né? Ele era muito forte, essas coisas. Bom, de acordo com os médicos que avaliaram o Lúcifer, depois de todas essas ações, o seu comportamento violento não é decorrente da psicose com a qual ele foi diagnosticado, mas de um transtorno de personalidade antissocial. O transtorno de personalidade antissocial, um transtorno que o cara não gosta de pessoas e ele pode ser agressivo com as pessoas em determinadas situações. Não há informações sobre quantos membros fazem parte do bonde do Serol Fininho, nem sobre as ações tomadas dentro dos presídios paulistas para que membros desse grupo não cometam mais crimes como aqueles que já foi cometido nos últimos tempos. Ele e os membros do seu grupo já estiveram à frente de rebeliões e deixaram uma marca de violência em todas as unidades prisionais por onde passaram. Tá. O senhor já participou de alguma rebelião em nome do bonde Serol Fininho alguma vez ou não? Não tem esse objetivo a organização? Já teve rebelião já. Já teve? Teve, né? Teve uma rebelião em Serra Azul, teve a rebelião em Tirapina, nossa. Teve em Tupi Paulista, que a gente teve que fazer refém, matar os caras lá dentro. Teve. E nessas rebeliões morriam pessoas, morriam detentos? Sim. E essas pessoas que morriam, os senhores já tinham conhecimento que pertenciam a outras organizações criminosas? Ou eram pessoas neutras ali que morriam também? Na verdade, como eu expliquei para o senhor momentos atrás, nós não, dentro de São Paulo, a gente não é adversário somente do PCC, não. Existem outras organizações e a gente também somos inimigo delas também. E todos esses caras que morreu através de nós, que morreu bastante gente, através de nós, por pertencer. Nós não tem nada a ver com uma população neutra. A nossa guerra é com o PCC, essas duas facções. Então, os caras que morreu especificamente era a facção. Lúcifer é muito temido dentro do sistema carcerário e suas ações violentas fazem com que ele tenha o respeito e o medo de seus inimigos. Para vocês terem uma noção, até o comando tenta repatriar o Lúcifer. Em 2017 foram encontrados bilhetes na penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no interior do estado de São Paulo, que diziam que o comando da capital pretendia recontratar o Lúcifer para tirar a vida de um cara chamado José Roberto Fernandes Barbosa, conhecido como José Roberto da Compensa, líder da FDN. A gente tem um vídeo contando da família do Norte e do Roberto da Compensa, tá? Porque ele cumpria a pena dentro do presídio federal de Campo Grande. Ele era o principal chefe da família do Norte, tá? Zé Roberto da Compensa e outros membros da família do Norte eram apontados como responsáveis pelo massacre que ocorreu no complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, em Manaus, no dia 1º de janeiro de 2017. Essa ação resultou na morte de 56 presos, sendo 20 deles membros da organização daqui de São Paulo. Por isso o interesse em retalhar a ação de Zé Roberto da Compensa. Realmente foi uma coisa bastante violenta essa rebelião. O plano não chegou a ser colocado em prática, mas mostra como as ações violentas de Lúcifer são conhecidas dentro do sistema. Lúcifer tem clareza que as suas ações levam para um regime disciplinar diferenciado, mas ele não demonstra preocupação com isso. Em 2015, ele mandou tirar a vida de 2 rivais penitenciários, um de Presidente Venceslau, e recebeu uma nova condenação de 66 anos de prisão. Isso é a justiça que está falando, tá, pessoal? Novamente lembrando, tudo que nós estamos colocando aqui é já publicado, não há nenhuma informação exclusiva aqui no que nós estamos falando. Esse crime também levou pela 6ª vez ele para o RDD. O RDD é um regime de isolamento, se chama Regime Disciplinar Diferenciado, que é um regime mais ou menos parecido com o regime dos presídios federais, e que o preso tem 2 horas de banho de sol por dia sozinho e ele fica isolado mesmo. Tá, o senhor está no RDD desde os homicídios que aconteceram aqui em Venceslau, foi isso? Hoje? Atualmente. Atualmente eu me encontro
na Federal, contra o presídio federal, e estou no regime de RDD da Federal também. Mas esse RDD da Federal foi imposto ao senhor por quê? O que foi que aconteceu? Foi imposto porque eu estava tramando matar um verme ali na Federal ali e colocar no RDD. Verme que o senhor fala é integrante do PCC, é isso? Não tem só o verme, só o presidente do PCC, não. Tem os pilantras, os caguetas que tem, em todas as cadeias tem cagueta, entendeu? Então é isso aí, tava tramando matar um sem vergonha ali e acabei arrumando essa RDD aí. O Lúcifer fala com muita clareza das suas condições dentro do presídio, do que considera liberdade e de como ele enxerga presídios paulistas e as suas diferenças em relação aos presídios federais. Certo. E essas rebeliões aí, alguma delas foi deflagrada por conta de superlotação de presídio ou era guerra de facções mesmo? O que foi que houve? Doutor, a superlotação vem contribuindo para criações de facção há um bom tempo. Vou para 22 anos preso dentro do centro, tô 22 anos, né, para fazer, que eu estou preso. Essa superlotação contribuiu sempre para criações de facção, né? Tem cela, é um absurdo, uma cela para 12 pessoas se encontra 40 pessoas. Só que o Estado, o que o Estado faz? Ele esconde isso, entendeu? Esconde. As penitenciárias é um horror, é um horror de dia. A cela superlotada, não tem escolarização, não tem trabalho, não tem nada. Quando tem visita das autoridades, eles pegam, criam um teatro lá, enfeitam a cadeia, pinta, melhora na comida. Depois que sai, vem. É um lixo. A cadeia de São Paulo é um lixo, entendeu? É horrível. Com certeza, a superlotação é um dos maiores motivos para a criação de facção. Com certeza. Todos nós um dia que estamos nessa luta, almejamos a liberdade. Mas como que nós vamos ter a liberdade, sendo que o próprio Estado não garante segurança para nós em nada, só sabe lotar, desviar a verba, que essas cadeias é isso que está ocorrendo, eles desviam a verba, a comida que chega para nós é uma comida de cachorro, eles ficam mentindo, falando para mim que ele gasta não sei quantos mil com nós, é mentira. Se gastar R$50 por preso é muito, não tem nada, entendeu? Não tem nada na cadeia, só tem preso dormir no chão, tem que improvisar camas no alto para dormir. É isso aí. Eles têm eu fui a júri um ano retrasado eu fui a júri e eu relatei tudo isso aí, porque nós assumimos, Bom, quem não assumir é traidor, entendeu? Eu e muitos assumimos nossos crimes, como nesse júri, fomos o Ratinho, nós assumimos e deixamos bem claro tudo isso aí que está acontecendo no sistema paulista. Só que a autoridade não quer saber, o secretário é sem vergonha, entendeu? O secretário não quer saber de nada, coordenadores, é tudo patife, eles não querem saber de coisa nenhuma, eles querem saber de ganhar o deles, querem saber de roubar através de nós, entendeu? Nós estamos tipo um gado na mão desses desgraçados, é isso que está acontecendo, e nossa revolta é essa aí, pô. Inclusive nas penitenciárias federais, o senhor estende os mesmos comentários às penitenciárias federais ou não? É diferente na penitenciária federal? É tudo dividido. Não tem. Não, eu não posso caluniar, entendeu? A gente tem que ser. Eu tenho um compromisso com a verdade, sou muçulmano. Não, existe uma separação, existe um preso por cela, existe uma separação, as facções não são misturadas, não, entendeu? Não tem essas coisas, não tem espancamento, não tem essas coisas aí, não. Entendeu? Se tivesse, a comida também? De ninguém, entendeu? A comida é tranquila. Tá a certo. comida limpa. De fato, ele assume que os presídios federais dão um tratamento digno ao preso, mas há esse isolamento que enlouquece de verdade. O Lúcifer afirma ser um homem de uma palavra só, e mesmo tendo comprado briga com a maior organização que domina o estado de São Paulo, todos os homens que receberam a missão de tirar sua vida voltaram dentro de um saco preto. Rapaziada, é o que eu disse pra vocês. Imagine se você é membro da organização e vê um salve pra você tirar a vida do Lúcifer, mano. Do próprio Satanás. Rapaz, que trabalho ingrato. Agentes penitenciários chegaram a dizer que em 2011, veja, em 2011, ele executou 5 homens na penitenciária de Serra Azul. E ele chegou a dizer: eu gosto disso. Como eu gosto disso? Tem muito pouco. Quero tirar a vida de mais presos. Mandaram 5 presos para executar o Lúcifer.
e todos não voltaram mais respirando. Para um homem que passou a sua vida adulta inteira dentro do presídio, que viveu toda a precariedade de diferentes penitenciários brasileiras, que ainda sofre de transtorno de personalidade e psicose, a tendência é que ele continue tirando vidas. Para vocês terem uma ideia, mesmo já tendo abandonado o comando, outro bilhete foi enviado para ele, para que, se ele conseguisse, tirasse a vida do Geleão, do José Márcio Felício. Galera, vocês sabem quem é o Geleão? O Geleão é um dos homens mais violentos e poderosos da história do sistema carcerário brasileiro. Nós temos um dossiê aqui, né, Fernandão? Gigante sobre o Geleão, e que a gente apresenta processos, boletins de ocorrência. A gente conseguiu um boletim de ocorrência de um caso de Jack, do Geleão, detalhes sobre a vida dele. Para você ter uma noção, o Geleão ele foi deixado, quando era criança, abandonado numa caixa de concreto, só para vocês terem uma noção de quem era esse homem, que foi chefe do comando durante muito tempo e só saiu porque foi expulso pelo Marcola. O bilhete não chegou ao Lúcifer. O Geleão morreu anos depois, em 2021, em hospital penitenciário, vítima da Covid-19. Ninguém conseguiu tirar a vida do Geleão. Ele estava preso desde 79. 89, 99, 2009, 2019. Então ele ficou 42 anos preso, até que ele foi parar debaixo da terra e hoje está preso para sempre. Pelo menos o corpo dele está debaixo da terra. Mas essa história reforça como Lúcifer é considerado dentro do cárcere como uma arma extremamente letal. Lúcifer tem inúmeros cortes e cicatrizes no corpo, muitos feitos por ele mesmo nos momentos em que entra em crise. Além das marcas, ele carrega várias tatuagens de tridentes e do próprio Satanás. Lúcifer vaga de um presídio para o outro, pois os diretores têm certos receios em recebê-lo, alegando que ele trará problemas para o presídio a qualquer momento. Mesmo o sistema penitenciário federal teve receio de abrigá-lo, alegando que não teria estrutura para cuidar de sua condição psicológica, já que ele precisa de acompanhamento de uma equipe multiprofissional de psicologia e que trabalhe aí e tenha um cuidado com a sua saúde mental. Como além de tirar vidas de seus inimigos, Lúcifer também se fere. Uma foto dele gemado em uma maca da Penitenciária Federal de Catanduvas gerou repercussão até mesmo na imprensa internacional. Enquanto ele aguardava o tratamento médico, ele ficou preso e imobilizado para que não atentasse contra a própria vida, nem contra quem cruzasse o seu caminho ali, seja, sei lá, médico ou membros do comando aproveitando dele estar ali deitado, né, em situação mais vulnerável, para fazer isso daí. A última informação que encontramos sobre Lúcifer é que ele estava cumprindo pena na penitenciária do Presidente Venceslau, instituição estadual do estado de São Paulo, onde fica o regime de RDD, e que havia um temor imenso sobre o que a presença dele poderia causar ali. O funcionário chegou a afirmar que, abre aspas, ele não pode ficar aqui ao Deus dará, necessita de tratamento urgente, fecha aspas. Depois disso, nós não encontramos mais nenhuma informação sobre o paradeiro do Lúcifer e como ele está e de que forma ele tem cumprido a sua pena dentro do sistema penitenciário paulista ou do sistema penitenciário federal. Nós não encontramos em referências já publicadas ou no sistema que a gente tem acesso onde estaria o Lúcifer nesse momento. Mas uma coisa a gente sabe, muito provavelmente ele continua sendo um sujeito bastante perigoso e, por demais, letal, certo? Pessoal, e é isso. Essa é uma história de um ser humano que é produto do sistema desde os 18 anos de idade dentro do cárcere. Como eu disse a vocês, ele acompanha várias fases da cadeia, seja fase de ampliação do comando, seja uma fase de rompimento quando se muda a história e seja uma fase agora de tentativa de resistência e contra-ataque contra os membros dessa organização, que é a maior do estado de São Paulo. Então, se vocês tinham dúvida que existem pessoas dentro da cadeia que batem de frente com membros do comando, vocês já não têm mais essas dúvidas. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas e quiserem se aprofundar sobre a história do Lúcifer, dá uma olhada aí embaixo que as referências vão ficar no primeiro comentário, e aí vocês podem se aprofundar e ler mais em detalhes o que a gente está falando aqui, certo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e 2 recados importantíssimos. Nós temos aqui o Apoia-se, a partir de R$2 vocês dão uma força muito grande pra gente e vocês ajudam muito no nosso trabalho aqui, a manter o nosso trampo, inclusive a manter o dossiê, porque toda semana é uma reportagem especial de mais de meia hora, o que faz com que dê bastante trabalho para pesquisar, para fazer edição, tudo certinho. A gente tenta fazer uma edição um pouquinho mais rebuscada para vocês também e trazer no máximo possível da história de uma pessoa, de um personagem que vocês gostam. Outra coisa importante é que vocês podem virar membros do nosso canal pela própria plataforma. Não é muito caro por mês,
E além disso, você pode dar de presente assinaturas para os outros, que vocês vão receber aí toda sexta-feira um vídeo novo. Às vezes é um giro de notícias, às vezes é um videozinho que a gente faz para vocês sobre curiosidades de outros temas, né? Sobre a história relacionada a outros temas. E é isso, né? Um forte abraço a todos, valeu, até uma próxima.